acho que no tempo do pai do senhor, no tempo do meu avô, até uns tempos atrás. Pastor Rodolfo, por que era pecado ter barba e podia ter bigode? Então, O hoje... senhor sabe que isso é verdade. Verdade, eu sofri isso na pele, né? Por quê? Então, sabe, Lucas, é o seguinte, eu costumo dizer assim, ó, eu dou uma ilustração bem simples. Vamos falar dos nossos patriarcas, vamos falar nível de Assembleia de Deus, tá? Sou assembleiano nato, tenho honra disso, respeito as outras denominações, entendeu? O apóstolo Paulo disse, ouvi de tudo e retende o que é bom. Então, eu assisto, eu tenho amizade com pastores de outras denominações, não, enfim, é duas sacolinhas, que tem fundo e que não tem fundo. Serviu, fundo, não tem tal. Então, vamos falar a nível de assembleia. Eu cresci com relação ouvindo com relação à barba o seguinte: quando o faraó chamou José, José se barbeou. Todo mundo, nossa. Brincadeira, hein? Era isso aí. Brincadeira. É o único versículo da Bíblia. Você entendeu? Eu nunca criei caso, nunca como pastor, eu nunca criei caso com os meninos que deixaram barba. Entendeu? Nunca criei. Eu, particularmente falando, sempre tive dificuldade, até mesmo porque a minha barba é dura e cheia, né? Dura de crescer e cheia de falha, né? O meu bigode é o bigode piscina, dá pra ver o fundo. Entendeu? É bigode piscina, dá pra ver o fundo. Não, minha barba também é igualzinha a do pastor. Então, eu nunca tive dificuldade com relação aos meninos, não. Nunca chamei atenção, enfim. Tanto é que você vê que os meninos lá têm. Mas a primeira vez que eu cheguei diante do meu pai, entendeu? Já pouco... Bigodinho podia. Toda a vida eu tive bigodinho, né? Eu tirei bigode na minha vida acho que umas 2 vezes. Até mesmo porque a minha esposa não gostava quando eu tirava o bigode. Eu falava de tirar o bigode e ela já ficava brava. Era o charme. Ela não gostava. Eita. E o meu pai sempre teve bigode, então eu cresci assim. Agora, pouco tempo atrás que eu cheguei diante do meu pai de barba. Meu pai olhou para mim assim, que é isso? Entendeu? Mas não falou nada, mas eu vi que ele ficou meio assim. Tá? Mas é uma coisa que eu dou a seguinte ilustração. Os nossos patriarcas, o que aconteceu? Eles pegaram todos aqueles ensinamentos que eles receberam, que era daquela época também. Segundo a interpretação de que os líderes interpretaram. Então é como você pegar uma terra, você vai ali, nunca foi plantado nada, é mato, você vai ali, você roça, você destoca, você faz um canteiro e você semeia alface. O que vai nascer ali? Alface. Então, os líderes do passado, por favor, não estou aqui menosprezando. Eu ia falar exatamente isso. Entendeu? Só foi uma pergunta, nós não estamos Não é? descriminalizando. Não. Tanto é que aconteceu na minha família. Não é? E nós Entendeu? entendemos isso. Então, os líderes, eles traziam ensinos que os demais propagavam. Eu vivenciei uma época que era o seguinte: você não pode fazer isso que é pecado. Não, mas por que é pecado? Porque é pecado. E ponto. Não, mas Não pecado, pronto, acabou. Não tinha eu perguntava pro meu Não tem, pai. mas não. Não, eu entrava dentro de casa com a unha toda ralada de jogar bolinha de gude. Meu pai estava em casa, eu entrava escondendo a unha. Porque se meu pai visse que ele ia ralhar comigo. É pecado. Você tá no meio de jogatina com os meninos na rua, minha bolinha de... Não pode. Olha para fulano. Fulano é um menino de oração. Fulano é um menino que canta. Era isso. Meu Deus. E a mesma coisa a questão da barba. Eu cresci ouvindo dizer que José, quando foi chamado por Faraó, se barbeou. Mas era num contexto da cultura, do Egito e tal. Entendeu? Então, sei. É uma coisa assim que, como tantas outras coisas, num contexto doutrina, né, conjunto de ensino, que foram aplicados. Por exemplo, eu lembro da Assembleia de Deus na época em que havia uma fiscalização com as irmãs que tomavam anticoncepcional. Gente, teve Entendeu? essa época mesmo, verdade. Teve essa época. A menina casava, não demorava muito tempo já, um grupo de irmãs chegava e falava: você vai ficar grávida não? O que está acontecendo? O que tá tomando remédio? Tá orando pra você, filha. Não, tá tomando remédio? Não estou tomando. Mas então você está usando algum meio de evitar? Olha, é pecado. Entendeu? E eu tive um pastor presidente, entendeu? Já idoso, um homem maravilhoso, faleceu já, uma bênção. Eu ouvi uma entrevista dele, inclusive saiu numa revista Obreiro,
Ele disse, irmãos, muitos crentes morreram fora de comunhão com a igreja por causa do rádio. Muitos crentes morreram fora de comunhão da igreja por causa da televisão. Quantas irmãs foram submetidas a problemas sérios de saúde porque eram obrigadas a tomar um anticoncepcional? Então, eram ensinos que não têm base bíblica. Não tem base bíblica. Mandamento de homem. Mandamento de homem. E era o quê? É aquela semente que foi plantada naquela terra e ela produziu aquilo. Então, não em demérito a eles, não é isso não. É o que eu falo para o meu pai sempre, quando a gente está conversando, meu pai, meu filho, porque hoje eu faria diferente e tal. Às vezes ele fala, arrependo, porque eu fui muito rude com vocês, e quantas vezes você apanhou de mim? Eu falo, pai, não arrepende da surra que o senhor me deu, que eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Eu falo para ele. Eu falo para ele, falo. Uma vez ele estava muito doente, porque o pai vai morrer, isso faz uns 30 anos já, vai morrer, que não sei o quê. E o pai queria conversar com o tá bom, pai. Porque o pai, não arrepende. Puxou tudo a história. Puxou tudo. Falei, não arrepende, pai. Não arrepende de nada que o senhor fez. Porque eu não arrependo de nada das traquinagens de menino que eu fiz. Não arrependo. Eu era menino, eu era moleque, fazia mesmo. E o pai trouxe a gente numa criação ali bem, sabe? Então, eles têm os valores deles, a cooperação, a contribuição valiosa deles para a obra de Deus. Tem, claro que tem. Só que hoje, o mundo entrou dentro da igreja. Irmão, tá aqui, ó. É a palavra, pronto, acabou. Respondida a sua pergunta? Com certeza. Era só mais uma.